Olá, amoras e amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kessia Montezuma, professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional para os concursos nas carreiras educacionais. E você é muito bem-vindo aqui ao meu canal. E hoje nós vamos trabalhar um tema importante, um tema recorrente nos editais das carreiras educacionais, que é a avaliação escolar. Vamos resolver questões só de 2024, portanto, questões atualizadas. Então vamos lá? Vamos resolver questões? Solta a vinheta! Então vamos lá, amoras e amores, para o nosso tema de hoje, que é a avaliação. Só que antes de nós começarmos de fato, eu quero deixar aqui para você as minhas redes sociais. Além de encontrar aulas completas, simulados, abordagem teórica de temas que são cobrados nos concursos das carreiras educacionais aqui no meu canal, você também pode encontrar conteúdos que vão te auxiliar lá no meu Instagram. E lá você me acha pelo @Kessia Montezuma. Você também pode me encontrar no Telegram, no Pedagogia Total. Por lá eu divulgo a agenda de aulas, de lives. Por lá eu compartilho os materiais, dou dicas, respondo questões. Então, são dois novos espaços ou dois outros espaços que vocês também podem utilizar de forma que possam auxiliar vocês aí na preparação. E se você chegou aqui no canal, Professora Kessia Montezuma, porque o YouTube te mostrou um conteúdo que você estava procurando. Se alguém te indicou o canal e você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você ficar sempre atualizado daquilo que a gente posta aqui, dos conteúdos que são trabalhados aqui no canal. E o mais importante, compartilha esse canal com o maior número de pessoas possíveis para que você fortaleça o nosso canal e nós possamos estar levando até você sempre conteúdo de qualidade, conteúdo relevante que vão auxiliar vocês na preparação rumo à aprovação, tá bom? Dito isso, então vamos para o nosso tema de hoje, que é a avaliação escolar. Dando destaque que nós vamos responder questões só de 2024, ou seja, questões atualizadas, questões que foram cobradas recentemente e que vão te ajudar, inclusive, a ver como que as bancas estão cobrando esse conteúdos nas provas. Beleza? Esse conteúdo, né? Nas provas. Legalzinho? Entendido isso? Só que vocês sabem que já é comum para as aulas, para aquilo que a gente trabalha aqui no canal, seja o tema que for, a gente faz um resgate teórico, objetivo e direto do tema que nós vamos trabalhar. E vamos fazer a mesma coisa aqui com o conteúdo de avaliação, trazendo para vocês aqueles pontos que são mais importantes, aqueles pontos que você deve levar para a sua prova, para você estar convicto em responder as questões que forem cobradas sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar trazendo aqui para vocês e colocando aqui o nosso tema, né, que é a avaliação escolar. E o que a gente precisa saber da avaliação escolar? Primeira coisa
importante e fundamental que a avaliação é um componente do processo de ensino-aprendizagem. Então, não existe processo de ensino e aprendizagem que não utilize a avaliação como um de seus componentes. Então, é um componente do processo de ensino-aprendizagem. Fundamental, pois a partir daquilo que se analisa, se verifica, pode-se traçar as ações futuras. Então, não existe um processo de ensino-aprendizagem que não utilize esse componente na sua constituição. O que nós temos de relevante também em relação à avaliação? Que ela é classificada, organizada, sistematizada nos chamados níveis ou dimensões. Vocês vão encontrar dimensões ou níveis. Quando usar qualquer uma dessas nomenclaturas, estarão se referindo à mesma coisa, tá? Então, quando a gente fala de dimensões ou níveis, nós vamos ter a avaliação da aprendizagem, nós teremos a chamada dimensão da avaliação institucional. E aí, essa, por sua vez, vai se classificar em institucional interna, que é aquela que vai ocorrer dentro da instituição de ensino. Porque o que acontece? Quando a gente fala de avaliação institucional, o que vem na nossa cabeça? Aquela que vai ocorrer dentro de uma instituição de ensino. Porém, não deixa de ser verdade, é isso. Mas ela tem um desdobramento. Ela pode acontecer dentro de uma instituição de ensino, e aí ela será uma institucional interna, como também ela vai poder acontecer dentro daquele sistema de ensino, onde esse sistema é composto por um conjunto de instituições, tá? Então, quando essa avaliação vai avaliar o próprio sistema de ensino e as suas escolas, ela se chama institucional externa. E nós vamos ter ainda como dimensão ou nível de avaliação a chamada avaliação de redes. De redes de ensino. Ainda essa avaliação pode ser chamada de avaliação em larga escala. E ainda poderá ser chamada de avaliação externa. Todas elas são a mesma avaliação, só que com nomenclaturas diferentes. E essas avaliações de rede, em larga escala ou externa, são avaliações que vão averiguar o nível de proficiência das redes de ensino, dos sistemas de ensino, tanto aqueles que são de educação básica, quanto aquelas que se referem à avaliação do nível superior,
certo? Então, essas avaliações externas vão ocorrer nos 2 níveis de ensino existentes no Brasil, certo? Através dos sistemas de ensino que eles estão integrados. E aí, para nós que concentramos a nossa atuação na educação básica, quando a gente fala de avaliações em larga escala, nós estamos, ou de redes, ou ainda avaliações externas, nós estamos falando das chamadas avaliações do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Esse sistema de avaliação, ele é o responsável por medir esses níveis de proficiência, verificar os níveis de proficiência dos sistemas de ensino que ofertam a educação básica. E eles têm como um dos elementos que vão constituir essas avaliações e ter como referência quem? O IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, as avaliações do SAEB vão ser compostas, entre outros instrumentos, do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele é um indicador de qualidade, que é composto pelo fluxo escolar, certo? Que vai aí ser constituído pelo rendimento, os índices de aprovação e de reprovação e evasão escolar, e também vai ser composto por esse desempenho que vai ser dado por meio das avaliações do SAEB. Então, é um conjunto, é um sistema que se estrutura para se chegar a essas mensurações dadas pelas avaliações de rede em larga escala, ou ainda as chamadas o quê? Avaliações externas. Então, esse é o primeiro elemento que a gente precisa concentrar, que a gente precisa entender, que são as dimensões ou níveis de avaliação. E aí, dentro dessa perspectiva, dessa avaliação, qual é a que está diretamente relacionada ao processo de ensino e aprendizagem? É a avaliação da aprendizagem. Não que as outras não estejam presentes, mas essa é a que diretamente está relacionada ao processo de ensino e aprendizagem. Então, essa avaliação, vou colocar aqui, pronto, essa avaliação da aprendizagem, ela vai possuir aquilo que é denominado de funções. Ela vai ter funções. E quando a gente fala das funções da avaliação da aprendizagem, nós vamos ter aí a função diagnóstica. Essa função diagnóstica também pode ser chamada, alguns autores chamam de analítica. Função analítica, ou seja, de análise. Qual é a principal característica dessa avaliação? É verificar aquilo que o aluno já sabe, aquilo que o aluno já se apropriou em relação a um determinado conteúdo, ou ainda, quais são as suas fragilidades, quais são as suas
deficiências educacionais, quais são as suas limitações em relação a um conteúdo, a um componente, aquilo que será ministrado. Então, é fundamental, porque ela é direcionadora. Ela, a partir dos resultados dessa avaliação diagnóstica, o professor vai conduzir esse processo de ensino-aprendizagem de forma mais assertiva, porque ele tem ali em suas mãos a realidade do seu aluno e da sua turma. E, portanto, essa avaliação tem geralmente acontecido ou vai acontecer no início. E aí você grava isso aqui. No início de um processo de ensino-aprendizagem. No início do processo de ensino-aprendizagem. E aí, muito se difunde, ou às vezes, né, o senso comum dentro do contexto educacional, que essa avaliação diagnóstica, ela ocorra no início de um ano letivo e ponto final. E, na realidade, não é isso, ou não é essa função restrita da avaliação diagnóstica. Então, ela pode ocorrer no início de um ano letivo? Sim, inclusive ela deve acontecer. Porém, ela não se restringe a esse período, porque como a avaliação da aprendizagem, ela deve ocorrer sempre no início de um processo de ensino-aprendizagem. Ainda como função da avaliação da aprendizagem, nós vamos ter também a chamada avaliação formativa, e aí eu vou apagar aqui e vou colocar da mesma corzinha aqui, ó, formativa. Essa avaliação poderá se chamar também avaliação de controle, e aí, ó, muita gente, quando chega aqui nessa nomenclatura, fica associando a algo que é feito numa perspectiva tradicional, ali no sentido de regular o aluno. E, na verdade, o controle é do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, deixar aquilo no domínio desse professor, no sentido dele saber exatamente como esse processo está se efetivando. Então, é um controle do processo e não do aluno em si. E aí, ó, por conta disso, também essa avaliação que está diretamente relacionado ao processo de ensino-aprendizagem, vai se chamar também de processual, tá? Então, a avaliação processual. Qual é aqui uma dica importante para relacionar essa avaliação, para você saber quando ela de fato está sendo utilizada? Ela vai ocorrer sempre ao longo do processo. Ao longo do processo de ensino-aprendizagem. E por que essa avaliação vai ocorrer ao longo do processo? Por seu caráter formativo, de controle processual, porque ela vai possibilitar ajustes, ela vai possibilitar uma reflexão tanto do aluno quanto do professor, do aluno desse processo de aprendizagem e do professor da sua prática. Se aquilo que de fato ele está utilizando como mecanismo, como instrumentos,
como a sua própria didática dentro desse processo, se está alcançando ali os alunos naquele momento e não esperar um ponto específico para essa verificação. Então, ela ocorre ao longo do processo, para possíveis ajustes, adequações, tanto para o aluno quanto para o professor. Essa daqui é utilizada tanto para o aluno quanto para o professor. E a última aqui das funções da avaliação da aprendizagem, nós vamos ter a avaliação denominada de somativa. Essa daqui, ela vai acontecer e também, né, pode ser denominada essa somativa como classificatória. Somativa ou classificatória. Essa avaliação, ela vai ocorrer ao final. Ela é pontual, ela é específica. Vai acontecer ao final do processo de ensino-aprendizagem. Porque aqui ela vai relacionar aquilo que foi pré-determinado quantitativamente, se foi alcançado ou não. E a partir desses resultados, fazer a classificação daqueles que alcançaram parcialmente ou não alcançaram as aprendizagens propostas para aquele conteúdo que foi ministrado. Então, ela tem esse caráter mais pontual de se mensurar aquilo que foi previamente determinado. Então, ela vai acontecer ao final do processo de ensino-aprendizagem. Então, você tendo aí as características de cada uma dessas funções da avaliação da aprendizagem, você consegue utilizar essas funções dentro do processo de forma mais assertiva e de forma mais adequada com aquilo que se pretende avaliar, certinho? Então, ó, estão todas aí para vocês. Fizemos esse resumo breve, mas muito pontual e assertivo, que se você levar essas informações para a sua prova, você já tem muitas possibilidades de acerto das questões. Quer ver? Vamos lá. Então, vamos responder questões e ver como que questões já atualizadas, ou seja, de 2024 sobre esse tema, estão sendo cobradas aí nas provas das carreiras educacionais. Então, vamos lá. Primeira questão. A partir de 2019, houve uma mudança na nomenclatura das avaliações externas aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, no Brasil. Então, as avaliações externas, aquelas que compõem aí um sistema de avaliação, elas são aplicadas pelo INEP. Então, em 2019, a nomenclatura foi alterada. Anteriormente, a Avaliação Nacional de Alfabetização, a ANA, e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, ANRESC, mais conhecida como Prova Brasil, eram aplicadas com esses nomes específicos. No entanto, com a reformulação do sistema de avaliação, visando unificar as diferentes avaliações realizadas pelo INEP sobre uma única denominação, facilitando a compreensão e a gestão dessas avaliações, todas as avaliações externas passaram a ser identificadas como, letra A, PAEB, Programa de Avaliação da Educação Básica.
Letra B, SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica. Letra C, Provinha Brasil. Ou letra D, IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E aí, amoras e amores, o nosso gabarito é o que está na letra B. Todas essas avaliações passaram a se chamar avaliações do SAEB. Então, nós vamos ter o SAEB dos anos iniciais, nós vamos ter o SAEB dos anos finais e vamos ter o SAEB do ensino médio. Então, todas as avaliações vão se chamar avaliações do SAEB. Específica para cada etapa e ano, sim, mas todas vão se chamar avaliações do SAEB. E o SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação. Belezinha? Então, bora para frente, questão número 2. A respeito da avaliação de redes de ensino, então, você já mentaliza que o nível ou a dimensão se refere à avaliação de redes de ensino, que também são chamadas de avaliação em larga escala ou ainda avaliações externas. Beleza? Vamos lá. Primeiro item, a avaliação em larga escala é um instrumento de acompanhamento global das redes de ensino com o objetivo de traçar séries históricas do desenvolvimento dos sistemas que permitam verificar tendências ao longo do tempo. E aí, certinho, isso aqui é correto. E a partir desses resultados, se definir políticas públicas no sentido do quê? Do alcance da qualidade da educação ofertada. Então, essas avaliações externas, elas têm um objetivo: orientar políticas públicas que sejam voltadas para o desenvolvimento da qualidade referenciada da educação ofertada. Então, aí, tá tudo certinho. Item 2. É realizada apenas no âmbito municipal, em função da grande diversidade nos estados e no país, de modo a se constituir como um instrumento importante para a monitoração e reorientação de políticas públicas educacionais. E aí, esse item ele tá errado, tá? Primeiro porque as avaliações de redes de ensino não são realizadas no âmbito municipal. É algo de abrangência nacional, porque vai verificar todos os sistemas de ensino e não os sistemas de ensino apenas no nível municipal. Então, não é em nível municipal, ok? E sim no nível nacional. Por isso que é de redes de ensino, é externa, é em larga escala. Item 3. Seus resultados devem ser encaminhados como subsídio às escolas para que, em seus processos de avaliação institucional, possam consumir, se apropriar e validar os dados com o objetivo de promover melhorias. E aí, tá corretinho, porque essas avaliações, elas não são feitas apenas para direcionar políticas públicas que visem a melhoria da qualidade da educação de um modo geral, de um modo mais amplo, mas sim também para direcionar as instituições de ensino, as escolas, porque elas dão resultados específicos em relação a isso. E a escola pode reorganizar a sua estrutura pedagógica a fim do alcance de melhorias e da solução de possíveis deficiências encontradas
por meio dessas avaliações, ok? Então, tá tudo corretinho. Então, sobre a avaliação de redes de ensino, estão corretas as afirmativas o quê? 1 e 3. Portanto, o que está aí aonde? Na nossa letra D, 1 e 3 apenas, ok? Vamos para adiante, questão número 3. A respeito da avaliação institucional, analise as afirmativas. E aí, ó, pela análise, era muito importante, né, que a banca colocasse, uma vez que a avaliação institucional, ela pode se configurar interna ou externa, que ele direcionasse para qual das duas ele estava trazendo aí o questionamento. Mas vamos analisar aqui, tá bom? Item por item, e a gente vai conseguir verificar de qual delas o examinador estava se referindo. Item 1 é um processo interno à escola e desenvolvido sob o seu controle. E aí, ó, quando trouxe, então, interno à escola, vamos deixar subentendido que ele estava querendo se referir a essa, institucional interna. Se, então, ocorre dentro da escola, o seu desenvolvimento é sobre o seu controle, ou seja, da instituição. Ela avalia, ela traz, né? Ela é feita na escola, pela escola e para a escola, sob o seu controle. Então, aí, ó, está correto. 2. É protagonizadas por especialistas externos, contratados ou indicados pelas secretarias de educação, sem interferência, ó, sem interferência da comunidade escolar. E aí, ó, na institucional interna, aqui esse item 2 vai estar errado, tá? Por quê? Porque os protagonistas dessa avaliação que ocorre internamente àquela instituição de ensino é a comunidade escolar que compõe essa unidade de ensino, tá? Então, não vai se chamar aí especialistas externos para realizar uma avaliação que é própria daquela instituição, ok? Então, aí está errado. Item 3. É um processo que envolve os sujeitos da escola. Então, se ela é uma avaliação institucional interna, sujeitos da escola, com vistas a negociar a partir dos problemas concretos vivenciados pela instituição, patamares adequados de desenvolvimento. E aí, ó, certinho, tá bom? Correto. Na escola, são os sujeitos que compõem aquela instituição que são capazes de avaliar aquela instituição nas suas diferentes dimensões. Quando eu falo diferentes dimensões, nós estamos falando da pedagógica, da administrativa e da financeira, porque uma instituição de ensino não se restringe à dimensão pedagógica. Ela é mais ampla, ela envolve a dimensão administrativa e financeira, tá bom? Item 4. É realizada a partir do cálculo ponderado de médias. Cálculo ponderado de médias das notas obtidas pelos alunos nos diferentes componentes curriculares por ano ou série. E aí, ó, quando a gente fala de notas ponderadas, quando a gente vamos dizer assim, não restringe, mas especifica quem vai realizar, no caso aqui, os alunos em diferentes componentes curriculares, nós não estamos falando de uma avaliação institucional, nós estamos falando de uma avaliação que das redes de avaliação externa, que médias ponderadas vão ser ali
as notas do SAEB, vai ser o IDEB que vai compor essa média. Então, tudo isso nos remete o quê? A avaliação das redes e não a avaliação institucional, que é a respeito dela que a questão está cobrando. Portanto, esse item 4 também está errado. Então, sobre a avaliação o quê? Institucional, em perspectiva de gestão democrática, está correto que se afirma em, e aí é no item 1 e no item 3. E aí, onde é que estão essa alternativa? É o que está na letra B. Item 1 e 3. Certinho? Então, vamos para frente. Questão número 4. Com relação ao IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é um dos elementos que compõe aí o SAEB, né? Avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Vamos lá. Trata-se de um índice de nível estadual. Aí, ó, já vou fatiar aqui e vou colocar que aqui é falso. Porque quando a gente fala do IDEB, nós estamos falando de um índice que é parâmetro, que é referência nacionalmente. É um índice que foi definido nacionalmente para que sirva de parâmetro para as redes de ensino de educação básica e não em nível estadual. Então, portanto, aí nós já vamos colocar que esse item está falso. O próximo, seu cálculo inclui a taxa de rendimento escolar e aí que leva em conta as métricas de aprovação e de evasão. E aí, quando a gente fala aprovação, lógico que vai envolver aprovação e reprovação e também a evasão escolar. Então, a métrica, a média desses referenciais vão compor aí o IDEB. Então, isso aqui, ó, é verdadeiro. E, por último, é divulgado ao final ou ao fim de cada semestre letivo, para permitir o acompanhamento dos resultados obtidos naquele período. Aqui vai ser falso também, tá bom? Porque o IDEB é divulgado a cada 2 anos. Então, ó, não é ao final de cada semestre letivo. Portanto, falso. E as afirmativas são, respectivamente, aquilo que está aonde? Na letra A. Falso, verdadeiro e falso, ok? Nosso gabarito, letra A. Vamos para a questão 5, amoras e amores. Avaliar não é emitir uma sentença para o aluno, aprovado ou reprovado. A avaliação é diagnóstica. Não tem aqui, ó, um fim em si mesma e serve para se pensar a prática e retornar a ela. A respeito da avaliação da aprendizagem, ó, a gente está falando da avaliação da aprendizagem, aquela dimensão, aquele nível, é correto afirmar que, letra A, os resultados provenientes da avaliação interna geram indicadores que subsidiam a tomada de decisão em nível de rede e de políticas públicas. Então, ó, aqui a gente vai marcar errado. Por quê? Porque essa característica não está se referindo à avaliação da aprendizagem, e sim à avaliação em larga escala. Avaliação das redes, ó, em nível de rede e de políticas públicas. Então, aqui não é da aprendizagem,
e sim avaliação de redes, avaliação em larga escala ou avaliação externa. Tá certo? Então, aqui, letra A não pode ser o nosso gabarito. Letra B. No contexto da sala de aula, é onde ocorre o processo de ensino-aprendizagem. Deve ter como propósito o aperfeiçoamento do ensino oferecido e situar professor e aluno no percurso escolar. Aí sim, nós estamos falando da avaliação da aprendizagem. Correto. Portanto, o nosso gabarito é o que está na letra B. Quer ver? Vamos verificar as outras alternativas? Os resultados da avaliação externa facilitam a tomada de decisão por parte, sobretudo, dos professores no que tange ao avanço ou à recuperação do estudante. Então, não é o resultado da avaliação externa, é o resultado da avaliação da aprendizagem que vai subsidiar aí tanto o professor quanto o aluno. Então, portanto, não pode ser, tá? E letra D, os exames escolares têm como principal função propiciar ao professor um diagnóstico completo da aprendizagem da turma. Então, a gente está falando de um instrumento avaliativo. Um instrumento avaliativo, que são os exames, por si só, não são capazes de trazer um diagnóstico completo. O professor, ele vai utilizar, inclusive deve, diferentes recursos avaliativos para que ele possa, de fato, avaliar a sua turma em diferentes perspectivas e não por um só instrumento. Um só instrumento, que aqui no caso a questão trouxe os exames, não são capazes de subsidiar o professor de uma maneira completa, de uma maneira integral. Então, portanto, não poderia ser o nosso gabarito. Então, marca aí, questão 5, sem a menor sombra de dúvidas, é o que está na letra B. Questão número 6, vamos lá. Na aplicação de estratégias de avaliação, a avaliação formativa. Então, estamos falando da função da avaliação formativa. Destaca-se como uma abordagem fundamental no processo educacional. Considerando isso, analise a alternativa que descreve corretamente a principal característica da avaliação formativa. Letra A. A avaliação formativa tem como objetivo atribuir notas e classificar os alunos destacando os melhores desempenhos. E aí, com certeza não é essa, porque essa que atribui notas, menções, valores, que classifica os alunos é a somativa ou classificatória e não a formativa. Portanto, letra A não é o nosso gabarito. Letra B. Na avaliação formativa, o foco está na comparação entre os alunos, identificando quem atinge os critérios estabelecidos. Então, comparar, classificar a partir de critérios pré-estabelecidos é também a avaliação somativa. Nós queremos a característica correta da avaliação formativa. Portanto, a letra B também não é o nosso gabarito. Letra C. A avaliação formativa é realizada apenas no final de um período, permitindo uma visão global do desempenho dos alunos. Aquela que ocorre no final, ela é a formativa? Não. Mais uma característica aqui da avaliação somativa ou classificatória. Letra D.
é a principal característica da avaliação formativa, o seu caráter o quê? Contínuo e processual, fornecendo avaliações para aprimorar o aprendizado. Aí sim, nós achamos a característica correta. Portanto, o nosso gabarito aqui é o que está na letra D. E aí, ó, agora que a gente chegou, inclusive, né, já na metade das questões, eu quero aproveitar essa oportunidade para você aí te dar uma folguinha, um respiro para beber uma água, né, para dar uma relaxadinha rápida, dizer que eu tenho um curso que trata de teoria aplicada em exercícios para a lei mais importante da educação nacional, que é a LDB. Então, esse curso vai ajudar você que ainda tem algumas lacunas em relação a essa lei, a 9394/96, a lei que é mais cobrada nos concursos das carreiras educacionais, a dominar esse conteúdo, para que você possa gabaritar todas as questões de prova. Então, eu vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo, o link para você acessar esse curso. E o que é mais importante, num preço acessível, apenas R$19,90. Um curso que vai direto ao ponto, trabalhar teoria por meio dos exercícios dessa lei. Então, se você ainda não conhece esse curso e precisa gabaritar as questões de LDB, não deixa de clicar aqui no link na descrição do vídeo para adquirir esse curso. Centenas de concurseiros já compraram, aprovaram, validam o curso e inclusive já estão sendo até aprovados por meio desse curso que é e tem um diferencial para você que quer ser aprovado. Tá bom? Certinho? Então, descrição do vídeo aí, na descrição do vídeo, o link para você adquirir esse curso, tá bom? Então, bora voltar para nossa resolução de questões, seguindo para a questão 7. Tem papel fundamental na prática educacional, com o objetivo de identificar o nível de conhecimento e as habilidades dos alunos antes, olha, de iniciar um novo ciclo de aprendizagem. Esse instrumento é a avaliação o que, amoras e amores? Letra A, classificatória? Não. Letra B, diagnóstica? Sim. Achamos aqui o nosso gabarito. Ó, trouxe palavras importantes, nível de conhecimento, habilidades, poderia até trazer aqui as fragilidades dos alunos antes de iniciar um novo ciclo. Então, a gente está falando da função diagnóstica na avaliação da aprendizagem, tá bom? Então, portanto, o nosso gabarito é o que está na letra B. Bora avançar? Questão de número 8. São instrumentos de avaliação indicados para educação infantil, exceto. Vamos lá. Aí nós temos, primeira coisa, e a gente fala inclusive sobre isso, a lei determina que, e aí você sabe disso, ou se não sabe, vai saber, e nós abordamos lá no nosso curso de LDB, que essa lei, ela determina que exista avaliação na educação infantil, tá? Muita gente fala assim, mas na educação infantil vai existir avaliação? Claro que sim,
Porque a avaliação é um componente do processo de ensino-aprendizagem. Na educação infantil não se desenvolvem processos de ensino-aprendizagem, portanto, vai existir avaliação. E o que a lei determina em relação à educação infantil? Que a avaliação ela vai acontecer, né, por meio do acompanhamento e o registro do desenvolvimento da criança. Isso lá na educação infantil. E aí, olha o que a questão está cobrando: o exceto. Então, ó, o que não vai ser um instrumento de avaliação na educação infantil? Lá poderá ser usado o portfólio? Sim. E aí, ó, as diretrizes curriculares, inclusive nacionais da educação infantil, mencionam como um instrumento avaliativo o portfólio. Pode ser utilizado também como instrumento de avaliação na educação infantil relatório de observação? Sim, porque a avaliação vai acontecer por meio do acompanhamento e o registro. Então, relatório de observação, aquilo que foi acompanhado de forma observativa ou em observação, vai compor. Pode sim. Relatório de acompanhamento também, porque é acompanhamento e registro. Tem que formalizar essa avaliação, né? Materializar, concretizar por meio de documentos. E o relatório de acompanhamento é uma forma de registro, tá? Pareceres descritivos, sim, do processo de ensino e aprendizagem desses estudantes da educação infantil. Beleza, vai poder? Sim, sim. E uma avaliação somativa? De jeito nenhum. Portanto, aqui, ó, na educação infantil, nenhum dos documentos, das legislações ou documentos normativos trazem que na educação infantil vai existir uma avaliação somativa ou classificatória, porque inclusive a legislação estabelece que não vai existir, né? A avaliação não é pré-requisito para que esse aluno possa o quê? Avançar para a série seguinte ou etapa. Portanto, não vai existir a avaliação somativa ou classificatória, tá bom? Vamos lá, questão número 9. A avaliação formativa deve ocorrer apenas no final. E aí, ó, a formativa, ela vai ocorrer no final? Não, a formativa, ela vai acontecer o quê? Ao longo do processo e não apenas no final de um período, tá? Portanto, a questão número 9, gabarito, errada, tá? Questão número 10. As avaliações o quê? Somativas, ao se concentrarem na mensuração do desempenho dos alunos, ou seja, atribuir notas, conceitos, né? Em um momento específico, fornecem uma avaliação abrangente e objetiva de sua competência acadêmica, permitindo uma análise precisa do processo ao longo do tempo. Então, ó, essas palavrinhas aqui, permitindo uma análise precisa, torna aqui essa questão o quê? Errada, tá bom? Errada, porque mesmo que essa avaliação mensure e atribui conceitos, notas e valores, isso não vai refletir precisamente o nível ou a aprendizagem que esse aluno adquiriu ao longo do processo, tá? Então, é muito importante a gente entender isso,
que a avaliação somativa, ela não é ali uma sentença, porque o processo de avaliação, ele ocorre durante todo um período e não pontualmente e para ser capaz, né, de taxar ou de diagnosticar de forma precisa a aprendizagem do aluno, tá bom? Então, aqui, ó, de forma precisa, uma análise precisa atribuída à somativa deixou essa questão errada, tá bom? Vamos para 11. O caráter somatório de uma avaliação sistematiza os resultados de aprendizagem, classificando-os para a promoção dos estudantes. E aí, ó, quando a gente fala de somatório, é a somativa. Qual é a sua função? Não é classificar? Então, os resultados da aprendizagem classificando. Então, na perspectiva dessa avaliação, como característica dessa avaliação, essa questão 11 está correta, tá? E a questão de número 12, a avaliação do tipo formativa tem por objetivo verificar a capacidade de um treinamento já desenvolvido produzir resultados. De um treinamento já desenvolvido produzir resultados. A avaliação do tipo somativa, por sua vez, caracteriza-se pela coleta de dados contínua durante o processo de desenvolvimento do projeto instrucional. E aí, ó, essa questão, ela vai estar errada. Por quê? Porque ela trocou as nomenclaturas aqui em função da característica de cada uma dessas avaliações, tá? Então, quando a gente fala que a avaliação que tem por objetivo verificar a capacidade de um treinamento já desenvolvido, produzir resultados, ou seja, se foi de fato assimilada ou não, a gente está falando daquela somativa, pontual, tá? E aquela que acontece de forma contínua durante o processo, nós estamos falando da formativa. Aqui inverteu as nomenclaturas, portanto, questão 12 está errada, tá bom? E aí, ó, a gente finaliza aqui a nossa aula hoje, a nossa retomada conceitual da avaliação escolar e da resolução de questões somente de 2024. Você percebeu aí que nós trouxemos questões atualizadas sobre esse tema, só as de 2024, que deu aí para você uma visão de como as bancas vêm cobrando esse assunto. Eu quero agradecer imensamente a você que esteve conosco aqui até o final. Quero dizer que é um prazer ter você aqui no canal. Se você vem, inclusive, acompanhando aquilo que a gente posta, as propostas de auxílio na sua preparação por meio dos temas trabalhados aqui no canal, muito obrigada por você estar aqui. Se você está chegando hoje, não conhecia e essa aula foi importante para você, primeiro, não deixa de todo mundo, é importante que você dê o like nessa aula. Segundo, não está inscrito? Se inscreva. Se inscreveu, está inscrito? Compartilha com o maior número de pessoas possíveis o nosso canal. Assim, você fortalece o canal e eu posso estar levando a vocês cada vez mais conteúdos relevantes, temas importantes que são recorrentemente cobrados nos editais
da educação, visando aí contribuir única e exclusivamente para a sua aprovação, tá bom? Então, ó, um forte abraço, permaneçam firmes e fortes, conte sempre aqui conosco e nós nos vemos com toda certeza em uma próxima oportunidade. Bons estudos e até mais!